Muito bem, senhoras e senhores, chegamos para mais um show de química, diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná, para sua casa, onde é que você esteja, né? Em qualquer lugar que você esteja, senhoras e senhores, de norte a sul, de leste a oeste, seja muito bem-vindo e vamos juntos aí para mais esse showzaço, beleza? Antes de começar, você já sabe o protocolo, né? Recadinhos do coração, produção, câmera 2. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de dar um dia e um horário com a sua escola e fazer então a entrega das suas atividades. Você, aluno que acessa o Classroom, não esqueça que para você realizar e marcar a sua presença, você precisa fazer a atividade obrigatória da aula, tá bom? Que é o primeiro link que aparece. Abre, realiza, entrega, sua presença está automaticamente validada, tá bom? Só para constar, né, já perguntaram, professor, mas se eu errar a pergunta, eu levo falta? Leva, brincadeira, não leva não, tá bom? Não precisa ter medo de errar, tá bom? Vai sem medo de ser feliz. E vamos lá para nossa aula. Antes da nossa aula, né? Vamos para o nosso start. Eu digo show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto, numa única só voz. 1, 2, 3 e show! Uhul! Vamos lá então. Aula de número 53, 53 aulas com vocês. Eu, professor Robert, e hoje vamos fazer uma retomada daquilo que vimos na aula anterior. A introdução da radioatividade. Além, claro, de exercícios para praticar. Vamos realizar exercícios juntos, tá? Together, shall now. Juntos e shall now. Lembra lá, galerinha, o que é radioatividade? Sim ou não? Sim, professor, é o fenômeno que ocorre no núcleo do átomo. É isso mesmo, né, galera? Muitos núcleos atômicos, eles são instáveis e para conseguir a estabilidade, eles vão acabar emitindo radiação. E essa emissão da radiação é chamada de radioatividade. Beleza? E os elementos químicos que possuem essa propriedade são chamados de elementos radioativos. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Nossa, o que é isso, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Lembrando, a instabilidade também está relacionada com a proporção entre o número de prótons e o número de nêutrons que existe no núcleo. Ou seja, o número inadequado de nêutrons, o desbalanço da energia interna do núcleo, busca do estado de menor energia, né? Tem muita energia, ela precisa ser expulsa, precisa ser liberada, né? Para buscar aí um estado de menor energia, tá? A emissão de energia, né? A questão da radiação e as partículas ou, né? As ondas eletromagnéticas. Tranquilinho? Beleza? Lembra de tudo isso, né? Você não estava na aula anterior? Não estava? Então, querido, pega o caderno, começa a anotar, belezinha? Tranquilo? Porque se você não estava na aula anterior, pelo menos aprende nessa, né? Que é justamente uma retomada sobre a questão da radioatividade, tranquilo? Lembrando, né, a gente vai priorizar a qualidade da aula, né, galera? Então, a gente não vai ficar atropelando e passando 1000 coisas para vocês. Passamos, retomamos, revisamos, fazemos exercício, né? Choramos juntos, sorrimos juntos, comemoramos juntos e vamos lá todo mundo junto, se Deus quiser superar essa pandemia logo, né, pessoal? Classificação das radiações, né? Elas são classificadas em 2 grupos devido à diferença de energia. Nós temos a ionizante, que são aquelas radiações que têm energia suficiente para arrancar elétron dos átomos, tá? Então eles têm essa energia, eles conseguem força suficiente para arrancar elétron dos átomos, tá bom? Nossa, professor, você tá loucão hoje. É o calor, gente. O calor afeta o cérebro aqui. O negócio não tá fácil, não. Partículas carregadas, então. Nós temos a alfa, beta e os prótons e as ondas eletromagnéticas, né? Raio gama e raio X, certo? E as não ionizantes são aquelas que não têm esse poder, né? Não têm essa energia suficiente para arrancar, para retirar o elétron de um átomo, né? Como a ultravioleta, infravermelho, a radiofrequência, laser, micro-ondas e a luz visível, tá certo? Belezinha? Show de bola? E aí também lembrar um pouquinho do histórico, né, que eu já comentei com vocês, certo? O Röntgen
Eu tenho que ver se eu estou falando o nome certo desse cara, mas eu acho que sim, né? É um nome alemão, né? Se eu não me engano, né? Alemão, né? É alemão, é alemão. A Beth está aí, a produção está no meu ponto eletrônico avisando, Robert, é isso mesmo. Tá? Ele descobriu os raios-x, começou com ele, tá? Lá em 1895, certo? Depois dele veio o Henry Becquerel, certo? Ele estava estudando os sais de urânio, que é um estudo da luminescência, né, as emissões radioativas diferentes do raio-x, e o Becquerel descobriu então a radioatividade, tá? Então, Röntgen, a raio-x é boa, né? Henry Becquerel descobriu a radioatividade. E aí, né, um bloco aí especial para ela, porque ela merece, né? Ela merece todos os aplausos, tudo nessa vida, né? Porque a mulher na ciência é sensacional. A Marie Curie, né? Marie Curie com seu marido chega lá em 1902 e descobre junto com o maridão o elemento químico rádio, né? E essa descoberta da Marie Curie, certo? Com o Pierre e o Becquerel, dão a eles o Prêmio Nobel da Física em 1903, certo? E um pouquinho depois, em 1911, a Marie Curie ganhou então o Prêmio Nobel da Química pela descoberta de outro elemento químico, o elemento polônio. Rádio vem de radioatividade, polônio é uma homenagem à terra natal da Marie, beleza, galera? E, como eu disse, né, na aula anterior, naquela época, estavam se iniciando-se aí os estudos referente à radiação, à radioatividade e tudo mais. Então não existia naquela época, né, equipamentos de segurança, equipamentos de proteção, certo? Não tinham aquelas roupas, não tinham máscara, não tinham luvas adequadas, então era com a roupa do corpo mesmo, acordava, colocava uma roupa qualquer e ia lá brincar no laboratório, né? Iam lá mexer nas coisas e o manuseio com esses materiais era tudo na mão mesmo, né? Não tinha muitos cuidados, tá? E essa questão aí acabou custando também a vida da Marie Curie, né? A Marie Curie, ela morreu de leucemia por conta da exposição à radiação, né, que ela trabalhava em seu laboratório. Tá bom? Beleza? Nossa, professor, que triste. É verdade, 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 verdade. Os elementos radioativos, né, são aqueles elementos que possuem nas suas estruturas átomos com a capacidade de emitir essas radiações, tá? Alfa, beta, gama, através dos seus respectivos núcleos. Normalmente, né, os elementos radioativos apresentam um número atômico maior ou igual a 84. Não quer dizer que todos sejam esses, tá? Tem, se não me engano, o tecnécio, né, que é um elemento químico aí com um número atômico menor que 84, que também emite radiação, tá certo? Geralmente, de 84 para frente, mas alguns antes também podem aí emitir radiação, tá certo, pessoal? Tranquilo? Lembrando, né, nós temos esses elementos, nós temos os núcleos estáveis e nós temos os núcleos com muita energia armazenada, né, com um excesso de energia armazenada. E esses elementos, então, esses núcleos são radioativos, certo? Esse excesso de energia, ele precisa ser expulso, ele precisa ser liberado de alguma forma, tá? Então, esse excesso de energia, ele acaba emitindo, em forma de matéria, duas partículas, a alfa ou a beta, tá? Ou pode emitir também em formas de ondas eletromagnéticas, certo, galera? Que é o caso aí da radiação gama. Show de bola? Diga show aí, que eu vou dizer show daqui. 1, 2, 3 e show! Me conta aí, da onde vocês estão assistindo as aulas, galera? Eu já vou liberar lá depois as caixinhas para poder mandar de novo os abraços aí para vocês, aqueles salves para todas as cidades do canto. É muito legal ver a participação aí de todo o canto do Paraná, vocês assistindo as aulas, fazendo aqueles stories maravilhosos. É sensacional! É maravilhoso, é muito gratificante para nós professores aqui do Aula Paraná, tá? Lembra aqui do experimento do nosso amigo Rutherford? Sim, professor, eu lembro, né? Então eu tenho lá um bloco de chumbo, né? E aí ele coloca o material radioativo, vai emitir as partículas, eu tenho placa eletrizadas, né? Uma placa eletrizada positivamente, a outra negativamente, emite a radiação. A beta desvia para a esquerda,
é atraída pela parte positiva, a gama atravessa reto, não é atraído por ninguém, a alfa, ela é emitida para a direita, ela é atraída pela parte negativa, certo? Com isso, você tem aí algumas denominações, você possui aí alguns conceitos, certo? A radiação alfa, ela é constituída então por 2 prótons e por 2 nêutrons, tá? É uma partícula pesada, uma partícula Robert, entendeu? Tipo o professor de química de vocês, é pesadão, pesadão, pesadão. Possui 2 cargas positivas, tá? Perde energia para o meio muito rapidamente, tem um alcance pequeno, só de alguns centímetros no ar, tá? Tem um alto poder de ionização, produção de grande densidade de ionização. A beta, né, denominação dada ao elétron, que é emitido pelo núcleo de um átomo, certo? Essa partícula ela é mais leve, ok? É uma partícula mais Tiago, né, Tiago? Né? Tá aí. Ele é carregado negativamente. Você é negativo também, Tiago? Ou você é um cara positivo para frente? Positivo? Ah, beleza, então. Então, aí essa característica não entra para ele, né? Então, vamos lá. Perde energia para o meio muito rapidamente, tem um alcance médio aí de até alguns metros no ar, beleza? E tem um pequeno poder de ionização, produção de pequenas densidades de ionizações, né? E a radiação gama, que no caso não é partícula, tá? A radiação gama, ela é uma onda eletromagnética, né? Onda, onda, olha a onda, tá, tá, onda, onda, olha a onda, emitidas do núcleo, né, de átomos em estado excitado de energia. É aquele que tem muita energia, que quer se livrar de energia, né? Ah, eu tô com muita energia! Aquele carinha que precisa se liberar de energia. Ele não possui carga, tá certo? Perde energia para o meio de forma muito lenta e tem um grande alcance, né? Chega a atravessar até centímetros de concreto, certo? E tem um pequeno poder de ionização. E sobre essa questão do poder de penetração, né? Essa imagem, ela ilustra bem, tá? A partícula alfa é a que tem o menor poder de penetração, ela consegue já, uma folha de papel já consegue barrar essa emissão da partícula alfa, né, já consegue barrar a penetração, ela não passa um pedaço de papel, né, uma folha de papel, eu desenho um som. Nossa, estou muito cantor hoje, né? Quem é o cantor? A beta, ela já consegue atravessar o papel, ela consegue atravessar roupa, consegue atravessar a pele, mas para em roupas mais grossas, né? E na madeira. E a gama, ela passa tudo isso, ela passa o papel, ela passa a roupa, ela passa a pele, ela passa a roupa grossa, ela passa a madeira, ela passa por você, ela passa em tudo. E aí, de repente, ela pode parar num bloco de chumbo ou de um concreto, né? Porque eles bem grossos, certo? Beleza? Então, a gama é a que tem aí o maior poder mesmo de penetração, certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Sossegado? Maravilha? Ótimo, porque agora é a hora de praticar, senhoras e senhores, beleza? Vamos lá então fazer alguns exercícios, vamos lá, né? Ai, meu Deus do céu, tô falando tipo muito gaúcho, porque eu fui pro Rio Grande do Sul esses dias aí, né, galera? Então assim, mas trilegal, né? Daí tô com esse sotaque gaúcho, né? Aí, né, galera, atividade número 1, né? Vocês podem fazer aí que já eu volto com a resposta.
Voltamos, senhoras e senhores. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores quando vocês estão fazendo exercício, vocês não fazem. Eu sou judiado aqui, gente. Essa produção aqui, ó. Eu vou depois marcar lá, né? E vou marcar o senhor Rafael, né? Ele tá lá atrás das câmeras. Ele só me briga e depois vocês mandam lá e, ó, nossa senhora, mas mete bronca nele. Não, para de judiado, professor. Para com isso, né? Vou deixar. É que vocês não estão vendo, meu cara tá vermelho, velho. Mas tá um pimentão, senhoras e senhores. Você não faz ideia, coitado. Eu também não presto às vezes, né, professor? A figura, né? Essa figura lembra o experimento do Rutherford, né, galera? Já vou explicar aqui para vocês, relembrar aqui, né? O número 1, atraída pela parte positiva, tem que ser uma carga negativa. A partícula negativa, no caso, é a beta. A 2, passou reto, não foi atraído por nada. É a gama, certo? A radiação gama. E a número 3 foi atraída pela parte negativa, ou seja, ela precisa ser carregada positivamente. Então, no caso, é a alfa, tá? A resposta certa desse exercício aqui é a letra C, né? A radiação que atinge, então, o ponto 1 é a beta, como eu acabei de explicar para vocês. Exercício número 2, a imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração da radiação alfa, beta e gama, certo? E aí eu quero que vocês marquem qual é a resposta correta. Aquele tempinho marotinho, dividir em 2 telas para vocês fazerem e já já eu volto com a resposta.
Voltamos, senhoras e senhores. Galera do céu, cada momento culto que a gente tem aqui nesse Aula Paraná, que vocês não fazem ideia, gente. Então aqui eu tenho lá o poder de penetração, né, da alfa, da beta, da gama também, né, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, né, mas a gama aí atravessa a mão, atravessa o copo d'água e quase ali atravessa o concreto, tá? Então, maior poder de penetração ali. A alfa para no papel, né? A beta para na mão, o nêutron para no copo d'água, certo? Beleza? Até legal para você conhecer um pouquinho mais, né? Você sabe os super-heróis também, inclusive, as radiações que foram emitidas, senhoras e senhores? Cara, a gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, né? Eles acharam que eu não ia falar, mas o cara... dá vontade até de falar, não vou voltar para a aula, vamos conversar só sobre a radiação gama do Hulk, do Capitão América, né? Vamos falar se a armadura do Homem de Ferro sofre oxidação, né? Muito legal, cara. Mas enfim, vamos voltar para nós aqui, né? Vou vir fantasiar de Hulk, produção, o que vocês acham? Hulk esmaga! Oh. E o Thiago, vai vir do que, Thiago? Sei lá, um Capitão América? Pode ser? Beleza, então. Muito legal. Vamos lá, né? Ó, eu falei isso, eu falei brincando, a Beth já... Nossa senhora. Vamos, né? Galera, nesse caso, né, sobre essa alternativa, né, sobre essa pergunta, as partículas gamas, então, elas são radiações eletromagnéticas, né? São ondas eletromagnéticas que não possuem carga elétrica e não possuem massa. Verdade, né? Não possuem nada disso, certo? Então, a resposta certa desse exercício é a letra D, tá? Atividade 3, bem facinho, bem rapidinho, só marcar verdadeiro e falso aí para cada uma das sentenças, tá bom? Faz aí e já eu volto com a resposta.
Voltamos, senhoras e senhores, vamos conferir aqui se é verdadeiro ou falso essas sentenças? Vamos lá. As partículas gamas possuem alto poder de penetração? Sim. Podendo causar danos irreparáveis ao ser humano? Verdadeiro, galera, né? Dentre as radiações que existem, a gama é a pior que tem, né, galera? E pode realmente causar danos. As partículas alfa são leves, com carga elétrica negativa e massa desprezível. Tudo errado, né, senhoras e senhores? Tudo errado, né? Não são leves, elas são pesadas, tá? E a carga é positiva. Então, a número 2 é falso, tá bom? As partículas gama são radiações eletromagnéticas semelhantes ao RX, não, né? Aos raios-x. Não possuem carga elétrica nem massa. Verdade. Afirmativa 3 também, então está corretíssima, tá certo? Quarto exercício, tá? Aquele tempinho marotinho e logo eu venho com a resposta para vocês. Faz aí.
Voltamos, galera. Nossa, até falhou a voz, né? Voltamos, galera. Se liga aí, ó. A questão do Ernest Rutherford, né? Ele descobriu dois tipos de radiação, a alfa e a beta. Em relação a essas partículas, nós podemos afirmar que a beta tem 2 prótons e 2 nêutrons? Não, senhoras e senhores. Quem tem 2 prótons e 2 nêutrons é a alfa, tá? A alfa tem 2 prótons e 2 elétrons? Não, acabei de falar, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, não é elétrons, não. As partículas beta são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo estável? Correto! É a resposta certa, é a letra C. Letra C de show! Escreve show aí no chat do Aula Paraná com C, beleza, galera? Fica aí, beleza? Por favor, libera lá o chat para eles escreverem show com C, né? Vamos lá então. As partículas alfa são constituídas apenas por 2 prótons? Errado! Último exercício e eu prometo que é o último mesmo. E aí eu já libero vocês para tomar um cafezinho, tá bom? Faz aí e já já eu volto com a resposta.
Terminando então, galera, voltamos aí para corrigir o último exercício e dar um tchauzinho aí para vocês, né? A radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém de, então, alterações em núcleos de átomos que as formam. Resposta certa, letra B. Acabou! Hoje nós fizemos uma retomada sobre essa parte introdutória da radioatividade. Falamos um pouquinho sobre os históricos da radiação, né, da radioatividade, a história da radioatividade, aplicações, radiações químicas e por aí vai, beleza? Da minha parte, só tenho a agradecer essa produção maravilhosa, diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná, sob o comando de Rafael, no auxílio, no suporte técnico também do mestre André, senhoras e senhores, e agradecer também aos meus técnicos, né? Parece The Voice, mas não, meus técnicos em ensino de química, a Beth é o Davi da Secretaria de Educação, a Beth inclusive acompanhando a gravação hoje, puxando a orelha se eu falar alguma bobagem. Agradecer ao meu amigão Thiago também, muito obrigado, viu, Thiago? Toca aqui, garoto. Valeu, isso, muito obrigado. E a você aí também por todo esse comprometimento, essa dedicação. Sim, tem que valer muito a pena e vai valer, vocês podem ter certeza, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.